Então, como estamos falando estamos num programa que tem uma perspectiva, ou pelo menos essa entrevista tem uma perspectiva de falar a visão cristã, a morte, se for para responder de forma clara e objetiva, não é o fim. A morte não é o fim. E aí eu falaria, de maneira até irônica, como nós poderíamos dizer que a morte não é o fim se ninguém morreu, para dizer assim? Eu morri, fui lá, vi que realmente tem vida após a morte. Nós poderíamos responder isso de uma forma muito simples. Cristo venceu a morte. E porque Cristo venceu a morte, nós temos essa esperança também de um dia estarmos com Ele. A ressurreição de Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, se ela não aconteceu, é vã a nossa pregação. Nós estamos falando apenas histórias. Mas se Cristo de fato ressuscitou e Ele ressuscitou, a pregação do Evangelho é a pregação que traz o melhor e o verdadeiro sentido para as nossas vidas. Então, porque Cristo ressuscitou, e quando nós falamos da ressurreição de Cristo, o telespectador que está nos assistindo precisa rememorar que também foi um fato histórico. Há uma busca para que Cristo não seja o personagem, Jesus histórico, né? Ele não tem existido, foi apenas um mito, uma narrativa que criaram, um personagem que criaram na Palestina. Mas eu queria dizer que nós temos muitas e infalíveis provas, seja prova escriturística, prova arqueológica, prova histórica, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou. A prova é tão grande que nós temos essa confirmação na Escritura Sagrada, em diversos textos, seja as mulheres que foram ao sepulcro ver Jesus ressuscitado, e ali foi uma prova cabal que gerou um entusiasmo, um estado de estupefação, todo mundo ficou ali atônito com o que aconteceu, e aquela mensagem começa a ganhar corpo, vida, notoriedade, as pessoas começam a ouvir acerca da ressurreição de Cristo. E eu quero que o ouvinte lembre, né, todos nós possamos lembrar de um representante nosso ali na ressurreição de Cristo. Eu digo que é o nosso representante porque dos apóstolos de Jesus Cristo, o que mais representa essa nossa sociedade, eu diria, que é o Tomé. Tomé é empírico. Tomé disse assim: se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer de modo algum. Então Tomé era foi o apóstolo cientista de Jesus. Ele disse: eu preciso tocar, eu preciso estar lá para ver. E Tomé é o nosso representante porque nossa sociedade tem uma expectativa de colocar como verdade apenas aquilo que foi experimentado, aquilo que é empírico, experimental, que pode ser reproduzido, né? Então Tomé, estando lá, quando ele toca nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele nos traz dos apóstolos uma das mais fortes declarações. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Tomé nos representa aquelas pessoas sem fé que tocou em Cristo ressuscitado. O mesmo corpo que morreu trucidado, sofreu vitupério, a vergonha da cruz, o mesmo corpo, após o terceiro dia, ressuscita. E todos podem perceber, tocar, que é o mesmo Cristo. Não é uma miragem, não é uma história, porque os que estavam ali presenciaram. E é tão forte isso, que é um testemunho tão nobre, tão forte, tão fora da racionalidade, digamos, não é um apelo à irracionalidade, mas é tão difícil de explicar o que aconteceu ali, porque eu acho que isso é o que dá o principal argumento dos apóstolos, da igreja, não hesitar em dar a sua própria vida. Eles criam tanto que tinha vida após a morte, criam tanto em Cristo, aquilo era tão verdadeiro, tão palpável, que entregar a vida não era um motivo de ter medo para os apóstolos de Cristo, para os primeiros cristãos, porque aquilo era muito próximo, era muito patente. Então Cristo realmente ressuscitou.